Vou ensinar você, olha o que está aqui hoje, o rolo do efeito tijolinho, feito com materiais que existem em todo lugar do mundo. Eu estou feliz demais porque estou a ensinar você. Só peço que para você se inscreva, deixe o like e compartilhe. Esse é o jeito que você pode me ajudar e claro, eu vou ficar feliz demais. E olha o que eu fiz com muito amor para você. Olha este trabalho. Veja todo o passo a passo. Você vai aprender como fazer este rolo e como fazer este trabalho. Excelente. Que é o mais fácil que há. Você vai fazer igual como eu. Vem comigo para o passo a passo. Pessoal, eu vou ensinar algo muito fácil. Antes de mais, eu vou falar que com quem eu aprendi a fazer este trabalho foi com um amigo meu que é youtuber e peço a você para se inscrever e ver o canal dele, que o nome é Pinta Happy. A ver se eu pronuncio bem. Happy, que é escrito com H-A-P-P-Y. É um amigo meu espanhol que eu admiro muito e ele faz excelentes trabalhos. Veja o canal do YouTube dele que vai aprender. Eu vi ele a fazer com este rolo de espuma, ó. Isto é um rolo de espuma que você compra em qualquer casa de tintas, de materiais de construção e é muito barato. E com restos de tinta eu só sei fazer que eu vi ele a fazer com esta tinta. Esmalte sintético à base de solvente. Se for à base de água, não é bom. À base de solvente, que é para aqui ficar duro. À base de água não presta, não é bom. E depois ele usou qualquer, ó, eu mostro aqui, qualquer silicone, qualquer um. Mas eu vou usar este, que para mim é o melhor e eu tenho aqui, eu vou usar este. A tinta, eu estou a usar esta cor, mas é uma cor qualquer. Importante é que com este rolo você faz vários rolos para efeitos decorativos. Eu aqui vou fazer para efeito tijolinho. E você vai ver que é fácil em qualquer lugar do mundo. Ah, mas você gasta muito dinheiro. Se você comprar aí na internet ainda gasta mais. Gasta mais do dobro do que eu estou aqui a ensinar para você fazer. E eu vou ficar feliz demais em fazer este trabalho para você. Faça você mesmo. Em qualquer lugar do mundo vai ter tinta, esmalte sintético. Aqui é o direto na ferrugem. É bom. Vai secar e vai ficar muito duro. E vai fazer um trabalho bem feito. Você siga todo o passo a passo. Você vai aprender a fazer este trabalho muito fácil de fazer. Vou baixar a cã. Vou baixar a cã. Ó, tem o rolo aqui. Você vai jogar assim, ó. Ó. Então, se tivesse que comprar uma lata destas, daria para fazer 4 ou 5 rolos. Ó. Muito fácil, muito fácil, muito fácil. Ó. Eu aqui vou deixar assim. Aqui não está coisa, eu não trouxe um pincelzinho, mas depois vou passar aqui um pincel e vou deixar assim a secar no ar e no sol. Vou pintar aqui também. E você vai ver o que eu vou fazer com este produto. Vou levantar aqui a cana. E vou falar de novo, vou dar os parabéns para o meu amigo youtuber, que é o Pinta Happy, não sei bem como pronuncia. Foi com ele que eu aprendi a fazer este trabalho e eu colocar o silicone. Mas depois, o trabalho seguinte foi inventado por mim, do meu jeito. Cada um tem o seu jeito, eu inventei do meu jeito e você vai ver que vai ser muito fácil e você vai fazer este trabalho igual como eu. Sabe porque é que eu falei no nome da pessoa com quem eu aprendi a fazer este trabalho? Porque nós temos que ter a humildade de falar, aprendi com este ou aprendi com aquele. Eu sempre falo que eu tenho os melhores professores do mundo. Qualquer trabalho que eu faço, eu já aprendi com alguém que ainda é melhor que eu. O único trabalho que eu inventei no YouTube foi o efeito da madeira, o efeito madeira feito com a vassoura. Os outros trabalhos a gente aprende um pedaço com um pedaço com outro. Ó. Eu já passei aqui o trincho, o pincelzinho, pintei tudo. Eu agora tenho este coisa assim e vou deixar pendurado no sol ou
em qualquer lugar, para ele pegar ar e ir secando. Vou explicar aqui do melhor jeito possível. Deixei secar por 5 dias. Protegi isto e agora protegi de novo com fita crepe. Ó. Tanto faz, por um lado ou por outro. Ó. Proteção, você pode colocar por este lado ou por este lado. É igual. Ó. Agora, vamos trabalhar como? Quando secou como? Eu deixei assim a secar pendurado. E agora, depois de fazer este trabalho, vou deixar de novo a secar assim, até na corda da roupa. Aqui eu tenho metade água e metade detergente da louça. Qualquer detergente, de preferência que tenha glicerina. Metade água, metade detergente. Eu sempre trabalho nestes trabalhos, sempre de luvas e sempre com água, sempre com baldes de água de um lado e outro aqui do meu lado, de onde eu estou a trabalhar. Sempre tenho água e panos. Como é que eu vou trabalhar? Ó, eu vou colocar este silicone, que para mim é o melhor de todos. Não tenho que estar a fazer publicidade, que a marca não me paga nada, mas vai ficar bem endurecido. Ó, por ele ser mais duro, ele tem que fazer mais força para ele sair. Mas é muito bom, muito bom. Vou fazer assim para ver se fica mais rápido de fazer o trabalho. Agora, para eu espalhar o silicone, eu vou colocar detergente com água nas minhas luvas, né? Eu tiro aqui para o lado, mas está-se a ver, ó. Ó. Mesmo que cola um pouco, mas não cola muito. Silicone dá para muito, ó. Vai endurecer. Mesmo que suja o plástico, não faz mal. O plástico é para jogar no lixo depois, né? Também estou a fazer assim para tentar mostrar tudo aqui no vídeo. Então, alguma coisa pode não sair muito como a gente quer, né? Mas o que eu quero mostrar é este silicone. Eu depois vou mostrar bem o que ele é e o que ele faz. Seca muito rápido. É o top dos tops aí da marca. Eu vou colocar mais. Como as luvas estão muito sujas, já tenho um balde de lixo aqui. Tenho um balde aqui à mão também, onde sempre tem que ter muito cuidado, ó. Mesmo assim, furou uma luva, sempre tem que ter muito cuidado, com muita água. Tenho aqui de lado, que esse silicone é bom, mas se deixar colar nos dedos é muito perigoso. Então, temos que ter cuidado. Sempre com panos aqui do lado. Como eu estou a mostrar, ó, sempre panos. E colocar outras luvas. Porque como fica muito duro, a espuma já endureceu, só com o produto que eu coloquei antes. Então, ao passar a luva, furou a luva. Então, sempre temos que ter muito cuidado e colocar outra luva. Ó.
Já coloco aqui para ver se adiante já muito o serviço. Estou aqui a colocar aqui, ó. Posso pôr aqui também agora para trabalhar à vontade, ó. Porque a luva furou, porque antes a espuma já estava dura, então qualquer pequeno bico da espuma é o suficiente. É para ficar assim, bem rústico, e você vai ver o que eu faço com este rolo de espuma. O que eu faço para você. Ó. É isto, dá para ver bem. Dá para ver bem. Eu vou tirar as luvas, vou desligar. Só vou aqui alisar bem aqui. O importante é, ó, já não coloco mais silicone. É só acertar aqui melhor. Aí pessoal, secou. Deixei secar por uns 3 dias, também assim pendurado, para secar bem. Já colei aqui algumas borrachas. Eu ia comprar destas, mas não tinha a mesma medida e eu comprei destas. Comprei ao metro e vou colando aqui. Tem uma cola instantânea, qualquer marca cola instantânea. Vou baixar aqui a can e vou mostrar para você. Se você quiser colar desta, é muito fácil, ó. Mesmo que seja um pouco maior, você mede aqui, vai colando e depois deixa aqui no final e você corta e faz assim. E pode trabalhar com estas, né? Vou baixar aqui e vou mostrar. Mas esta é preta, já está a sujar isto tudo. Mas eu comprei desta ao metro e já preparei aqui, ó. Já cortei aqui um pedaço. Vou mostrar aqui como é que é muito fácil. Para o vídeo não ficar muito grande, já tive que adiantar. Ó. Mostrar aí bem de pertinho. Aí isto é cola instantânea. Eu já coloquei cola demais, não deve colocar muito. A gente às vezes pensa que colocar muito que é bom, mas não é bom não. Eu tenho aqui pedaços de pano molhado, porque eu sempre trabalho com um balde de água aqui de lado, porque esta cola é muito perigosa, então você trabalha com luvas, ou então tem sempre água aqui à mão, ó. Eu vou tirar, porque eu coloquei cola demais. Também tenho um baldinho do lixo aqui perto, ó. Esta cola vai colar aqui muito rápido. Como eu falo, tenho um balde aqui perto. Tenho aqui um pano aqui à mão. Agora, eu depois de colar de um lado, depois eu jogo cola do outro. Mas quase nem precisa. Vou até deixar aí bem perto da can para ver, ó. Para ver que a cola passa um pouco de um lado para o outro. E esta cola é muito, mas muito forte, muito perigosa. Não pode colar nas mãos nem por nada. Tem que pôr logo a mão dentro d'água. Se coisa. Já está colado, cola instantânea. Depois eu daqui a pouco venho mostrar como colo este aqui. E aí pessoal, isto não tem muito de saber, mas eu já colei daqui. Agora ó, puxa assim. Ó, puxa assim. E vou colando assim bem devagar, ó. Mostrar aqui bem como eu vou fazer. Coloco só de um lado, mas ela vai entrando, vai passando para o outro lado. Colei daqui, dá para ver, quase não se vê que a cola é transparente, né?
vou deixar estar assim, um pouco assim. Como é instantânea, depois só corto aqui e vou colar. Vou trazer a cá mais assim. Depois vou fazer aqui, o mesmo que eu fiz aqui com este pedaço, e do outro lado também. E assim fica o trabalho praticamente pronto. O rolo pronto. Agora eu vou ensinar para você como é que vai trabalhar com o rolo. Vou colocar aqui do lado, vou baixar a cã. Eu já tenho aqui a argamassa, já coloquei aqui um pouco. Tenho que mostrar, sair aí pequeno, né? A consistência da argamassa para trabalhar é esta, é como sendo para assentar piso ou azulejos. Eu tenho que mostrar para vocês saberem o melhor jeito de trabalhar com o rolo. Eu fiz aqui um pouquinho de argamassa. Eu hoje só estou a ensinar como trabalhar com o rolo. Não vou fazer nenhum efeito. Vou só aqui. Eu pensei que a argamassa poderia ser pouca. Já coloquei uma fita para... Vou tirar aqui isto. Ela deu, né? Como é que você vai ver aqui a espessura, a altura da argamassa? Você vai ver a altura do rolo e a altura que você deixa a argamassa. Eu vou parar, depois venho no passo seguinte. A espessura da argamassa é mais ou menos o que tem aqui estes cabos, que é 6 milímetros. Então é mais ou menos a espessura que você vai deixar na argamassa. Agora eu vou mostrar o quê? Eu sempre ponho um desmoldante no produto, que eu já inventei este desmoldante há mais de 2 anos, num vídeo que eu tinha aí, que depois tirei esse vídeo do meu canal, que era feito com outro rolo, mas diferente deste. Então eu faço metade água, metade detergente da louça, de preferência detergente que contém glicerina. Para eu aqui tenho já aqui para... Eu faço sempre assim, ó, mostrar aqui, sempre borrifo o rolo, sempre, para fazer este trabalho. Vou baixar a cã. Como é que você sabe quando está bom? Você espalha a argamassa aqui ou numa parede, né? E você vem com o dedo, com a mão, e não traz sujeira. Então tá bom. Ó, vamos lá. Você vai começar, por exemplo, agora, a primeira começa com estes aqui para cima, ou vice-versa, né? Vamos lá. Vamos lá ver. Vai carregando. Vai carregando. Sempre vem um pouquinho, mas até nos principais sempre vai vir. Em todos os rolos sempre vai vir uma pequena sujeira. Eu tenho aqui um balde com água e faço de novo com o meu desmoldante. Ó, aí não dá para ver, mas eu estou a fazer. Mesmo com o rolo um pouco sujo. Se eu aqui fiz com os outros para baixo, então agora vou fazer ao contrário, ó. Vamos lá. E sempre, como é que é? Sempre carregando no rolo, sem medo. Ó, tá mais ou menos certo. E isto porque eu tive que fazer muita pressa, né? Para o vídeo não ficar muito grande. Não ficou aqui bem certo. Mas se você vê que não fica bem certo, porque o certo era este, ficar aqui. O que é que você faz? Você vem com desempanadeira, ó, e faz isto. Vem com desempanadeira, faz isto. Sempre tem que... Este trabalho é muito importante. Eu tenho aqui o rolo. Tenho que lavar o rolo, né? E vir de novo com o desmoldante. Você vem, por exemplo, aqui. Ó.
Você vê, é mais ou menos assim. Ó. Sempre, ó. Agora melhorou. Aqui não está bem seco, porque eu agora passei de novo aqui coisa, então ficou mais molhado. Mas dá para ver bem como ficou o trabalho. Eu vou deixar secar e depois venho mostrar, depois de seco, o trabalho. Assim terminamos este trabalho, ó. Eu estou a mostrar apenas como fazer o rolo do efeito tijolinho. Isto aqui é para você ter uma ideia o trabalho que o rolo faz. Se alguém me for perguntar como pintar ou como não pintar, aí eu vou fazer outro trabalho a mostrar o vídeo completo do efeito tijolinho, né? Aqui eu falo de novo, é só para ensinar como fazer o rolo. Aqui eu mostro, para qualquer pessoa ver não me compreenda, tem 25 cm de comprimento. Vou sair aqui um pouco aqui de lado para mostrar que tem 7 cm de largura. E este é o trabalho que eu quero mostrar para você. Como fazer o rolo, não é como fazer o efeito tijolinho. E hoje eu não sou pessoa de estar aqui a mandar abraço para esta pessoa ou para a outra, porque eu trato todos os meus seguidores e inscritos do mesmo jeito. Mas hoje vai um enorme abraço para Gatman, para Timor-Leste, para todos os irmãos de Timor-Leste. Aqui vai o meu abraço e muito obrigado por serem meus seguidores aí nesse país.